E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Preparados para a gente continuar aquela nossa videoaula lá que eu estava falando sobre Guerra Fria? Vamos continuar. Gente, o assunto é muito grande. Eu falei que ia separar em duas partes, mas a partir do momento que eu estava revendo a aula, vendo, revendo, não dá. Vamos ter que fazer isso aí pelo menos em 3 ou 4 aulas, tá bom, gente? 3 ou 4 aulas, para que o assunto ali possa ficar bem explicado, direitinho, tá bom? Passo a passo, com os detalhes, com slides aí para você. Eu formulo as melhores partes aí que eu vejo, que eu entendo, essas melhores partes para você que vai fazer a prova do Enem, tá? Do SSA. Então, eu sempre escolho a melhor parte aí para você poder copiar, ter isso aí anotado no caderno de vocês. Não pode deixar isso daí para lá, não. Tá? Isso é de extrema importância, tá, gente? Então, o assunto que nós vamos continuar falando sobre Guerra Fria. Eu sei que você gosta muito de assunto de guerra, eu sei que chama muito sua atenção. Guerra Fria também é um assunto que eu gosto, tá, gente? Assunto bem bacana. Na verdade, é difícil achar um assunto que eu não gosto de história, né? Mas é um assunto aí que tem muito o que falar, a gente tem muita coisa para tratar aí sobre a Guerra Fria. Então, eu vou começar aqui compartilhando, né? Senta aí, pega seu caderno, pega seu lápis, caneta, borracha, marca-texto. Não deixe nunca, pessoal, de anotar os slides, tá? Isso é muito importante, tá bom? Isso aí você pode ter certeza que você vai fazer uma diferença. Às vezes você está estudando, não tem tempo de pegar um livro, você pega o caderno, tem lá os meus esquemas, tem os meus slides que eu preparo para vocês aí, e ali você já começa a lembrar da aula que eu estou dando aqui para vocês, tá? Utiliza aí algumas técnicas de memorização aí que você desenvolveu, ou aquelas que eu já ensinei em sala de aula, e vocês vão tentando aí desenvolver através de técnicas de memorização para poder compreender mais o assunto. Aí você bate o olho no slide, olha ali, pronto, já sabe do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar compartilhando aqui. Seja bem-vindo, muito obrigado por permitir com que eu entre na sua casa, tá? Então vamos lá agora, vou compartilhar a tela aí. Compartilhando, beleza, olha aí. Compartilhar direitinho, eu vou clicar aqui e agora, pronto, veja bem, já tinha parado na aula passada justamente sobre a divisão da Alemanha, que eu já expliquei para vocês. Só vou dar uma recapitulada bem rápida aqui. Então veja, a Alemanha, como eu tinha falado para vocês, ela foi dividida em 4 partes. Influência aqui dos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Como a Alemanha ela foi dividida, tá? Nessas 4 influências, e posteriormente ela deixou aí de estar, não ficou mais dividida em 4 partes, em 3 partes. A parte capitalista virou Alemanha Ocidental e a parte socialista virou Alemanha Oriental, tá bom? Então a parte oriental da Alemanha Ocidental ficou conhecida como República Federal da Alemanha, né? E a parte da União Soviética ficou denominada como República Democrática Alemã. Então ficou dividido aí nessas 4 influências a Alemanha. E posteriormente ficou conhecido como Alemanha Ocidental, a parte capitalista, e Alemanha Oriental, a parte socialista. Tá? Então vamos lá. Aqui, pronto, os dois estados tiveram uma evolução bem diferente, que eu já falei isso aqui para vocês também. Diz para vocês que a parte capitalista, por ter um investimento maior privado, ela evoluiu muito mais do que a parte socialista, tá? Inclusive a parte da Alemanha Ocidental, ela foi uma parte melhor, bem mais explorada, né? Onde existia fábricas, indústrias, enfim, enquanto a parte oriental era daquelas terras ali, daqueles Junkers, né? Ali onde de onde vinha ali a família de Otto von Bismarck, aqueles latifundiários lá. Né? Então vamos lá. Então veja, foi implementado um modelo econômico de mercado que teve um de seus pontos altos na criação de um novo marco alemão, né? Aí eu mostro aí a Alemanha, que foi campeã na Copa do Mundo em 1990, tá bom? A Alemanha Ocidental. É bom que deixe isso claro. Eu ainda me lembro de alguns jogadores aqui, tá, gente? Aí aqui, ó, Klinsmann, tá aqui, o craque do time. O Wilgner era o goleiro. Aqui, esse aqui eu acho que era, não sei se era Gutenberg, Effenberg, também um bom jogador também. Matheus aqui, ó. Matheus Miller aqui. Olha, a minha cabeça tá boa, viu? Então, ou seja, foi a Alemanha de 1990, aí ganhou a Copa do Mundo, aí, a Alemanha Ocidental. Isso foi muito bom para o mundo capitalista, ver a Alemanha sendo campeã em detrimento da Alemanha Oriental. Embora já estava no finalzinho, né? Porque o Muro de Berlim
foi destruído em 1989 e oficialmente em 1991. A Alemanha se reunificou oficialmente. Então, veja, a proposta essencialmente capitalista, gente, a proposta essencialmente capitalista era o seguinte, veja bem, a proposta era essencialmente capitalista. A proposta capitalista econômica, porém, o Estado assumiria a tarefa de organizar a educação e serviços médicos e previdenciários para a população, criando condições sociais mais favoráveis à reconstrução do país. Era o chamado Estado do Bem-Estar Social. Gente, veja bem, isso aqui deixa eu explicar para você. Não é só informativo, aqui é bem explicativo. Veja bem, essencialmente, a proposta ela era capitalista. Tá? A proposta econômica ela era capitalista, reestruturar a Alemanha, tudo tal. O que acontece aqui, gente, é que aquela coisa que eu já discuti com vocês, para, como que se chama? Para evitar a sedução do socialismo, os estados eles criaram então a política do Estado do Bem-Estar Social. Ou seja, os estados eles passaram a financiar, a ajudar uma intervenção do Estado, coisa que o liberalismo não faz, né? Começou a existir uma intervenção do Estado proporcionando para seus cidadãos, embora aqui no Brasil não teve isso, na América Latina não teve isso, o Estado do Bem-Estar Social era para evitar a sedução capitalista, fazer uma frente à sedução socialista. A intenção de fato era fazer uma frente aos países socialistas, mostrando que o Estado capitalista também ele tem o seu compromisso com a população. Então, ou seja, o Estado assumiu a tarefa na educação, saúde, lazer, o Estado começou a proporcionar isso. Ou seja, para que as pessoas pensassem, ué, no capitalismo também faz isso, então para que eu vou ficar do lado do socialista? Não tem sentido. Isso era para evitar a sedução, a atração dos países de origem socialista, tá? Então foi criado esse Estado do Bem-Estar Social. Tanto é que, quando acabou a Guerra Fria, isso foi retirado, acabou o Estado do Bem-Estar Social. Para que vai manter o Estado do Bem-Estar Social se não tem mais nenhum concorrente? O capitalismo tinha um concorrente muito forte, que era o socialismo. Então, o Estado ele precisou aí passar por cima do próprio liberalismo para existir intervenção do Estado nas relações econômicas, para evitar justamente a sedução de países atrativos socialistas, tá? Então, foi dessa forma que o capitalismo ele começou a criar começou a criar estruturas para que esses países eles pudessem se reerguer como a Alemanha Ocidental. Então, dessa forma, com o capital privado e também do Estado, a parte da Alemanha Ocidental ela cresceu muito mais mesmo, que já expliquei isso para vocês. Aqui, gente, a gente mostra uma imagem aí, uma fotografia tirada da Alemanha Oriental, tá? Depois aí como a Alemanha Oriental ela estava depois da queda do Muro de Berlim em 1989, tá bom? Então veja, a formação da Alemanha Oriental enfrentou dificuldades bem maiores, até porque foi estabelecido no trecho menos desenvolvido da Alemanha, que eu falei para vocês no slide anterior, não falei? No qual predominavam as grandes proprietários rurais dos Junkers, a aristocracia militar prussiana, né? Os Junkers era a aristocracia militar prussiana, aquela lá de, como eu disse, né, de Otto von Bismarck, né, o chanceler de ferro ali, que foi o arquiteto da unificação da Alemanha. Né? A Alemanha ela foi unificada através dos interesses da Prússia. A Confederação dos Estados Germânicos consegue aí a unificação. Então, por isso também contribuiu. Tá? Então, não foi somente um investimento, não. Eu já tinha falado para vocês na outra videoaula. Eu falei isso aqui. Não foi exclusivamente a situação, não foi somente porque foi o Estado do Bem-Estar Social, mas a área com que os soviéticos ficaram, tinha menos indústrias, menos empresas, era bem menos desenvolvida, a área bem menos desenvolvida, tá? Então, aí mostra uma imagem, depois da queda do Muro de Berlim, como estava a Alemanha Oriental. Nem parece a Alemanha, né, gente? Você vê aí, nem parece a Alemanha. Não parece não, minha gente. Não parece não, né? Mas eu confesso, eu tenho vontade de conhecer a Alemanha. Eu tenho vontade de conhecer tudo, né? Porque, como eu sou professor de história, né? Fico vendo esses locais aí e fico louco para passar por lá, para ver. Um dia eu vou. Se Deus me permitir, eu irei. Se for da vontade de Deus. Pronto, aqui eu mostro mais uma vez uma imagem de como estava trechos da Alemanha Oriental, tá? E depois, né, do lado socialista, depois como ficou do lado capitalista, né? Quando o capitalismo tomou conta dessa área aí. Isso é uma imagem aí que eu peguei da internet, mostrando essa área da Alemanha Oriental, mostrando quando estava com a Alemanha Oriental, e quando estava sobre os auspícios da União Soviética, e quando passou a ser os auspícios
dos países capitalistas, né? Quando acabou essa influência aí, tá? Então vamos lá. Não sei nem se é verdadeira essa imagem, tá, gente? Nem sei. Mas parece que é bem real, né? Não é verdade, gente? Não é verdade? Olha lá. É verdadeiro, sim, né? Vamos lá, então. Os comunistas alemães defenderam a formação de um Estado independente da tutela soviética. Veja bem, a princípio, os alemães orientais, os comunistas, né? A princípio, eles defendiam uma formação de um Estado independente da tutela soviética, a princípio, mas depois viu que isso não era possível. Queriam ser comunistas, mas sem a intervenção da União Soviética, né? Mas não deu certo, né? Eles pretendiam instalar uma república parlamentar e democrática que garantisse os direitos de todos os cidadãos e o pluripartidarismo, não somente um partido, não. Como é Tô com soluço. Como é acho que tem um copo com água aqui. Depois eu pego. Tem uma xícara ali com água. Depois eu pego. Então, ou seja, como era ali, sem os auspícios da União Soviética, né? Queria uma Alemanha, realmente a Alemanha parte dos comunistas independentes. E uma outra coisa também, o pluripartidarismo, mais de um partido. Tá? Nem bipartidarismo, nem um partido só, mas sim o pluripartidarismo, coisa que na União Soviética só existia o Partido Comunista, né? Só existia o Partido Comunista. Então, não era isso que os alemães eles queriam. Então, isso já começou a causar problemas aí entre os alemães orientais e os soviéticos. Então, beleza. Aqui, gente, nessa imagem aqui, ó, eu mostro para vocês. Deixa eu vir para cá. Aqui eu mostro para vocês, ó, eu coloquei da mesma forma como a Alemanha foi dividida em 4 influências, Berlim, que ficava do lado oriental, também foi dividido em 4 zonas de administração, tá? Foi dividido em 4 zonas de administração. Então, ou seja, o que aconteceu é o seguinte, em 1961 foi construído um muro que separava fisicamente as duas cidades. Gente, veja bem, como a Berlim ficava do lado oriental, né, Berlim ficava do lado oriental, e era muito comum os cidadãos de Berlim fugirem aí para o lado capitalista, muita fuga mesmo, fuga em massa, né? Eles, por iniciativa do governo soviético, eles acabaram numa madrugada construindo esse muro aqui, ó, que ficou conhecido como Muro de Berlim, cercando aí, como ficava dentro da Alemanha Oriental, cercando aí toda Berlim Ocidental. Para quê? Para que eles não pudessem fugir para o lado capitalista. Então, ou seja, do lado nem dos Estados Unidos, nem da Grã-Bretanha, nem da França. Então, eles acabaram cercando aí, fazendo a fronteira ali em Berlim. E o Muro de Berlim, gente, acabou representando, foi um símbolo aí foi um símbolo, como disse o primeiro-ministro na época, Churchill, da Inglaterra, dizendo que o Muro de Berlim ele representava uma cortina de ferro. Esse Muro de Berlim, gente, representou claramente o comunismo, né? O leste europeu do oeste europeu. Uma cortina de ferro representava justamente, teve uma construção simbólica muito importante aí, o Muro de Berlim. Por quê? Né? Os soviéticos acabaram fazendo esse muro justamente para evitar a passagem dos cidadãos ali da Berlim Oriental para o lado capitalista, né? Que estava ali sob os auspícios da ocidental, estava sob os auspícios dos franceses, ingleses e estadunidenses. Então, eles fizeram esse muro justamente por conta disso. Aí é onde tá, gente? Muitas pessoas fugiam. Por que será que eles fugiam tanto do lado socialista para migrarem para o lado capitalista? Por que será? E por que nenhum dos capitalistas fugiam aí para o lado socialista? Por que isso acontecia? Obviamente porque não era bom, tá, gente? Não tem coisa, não, porque não era bom, tá? Existia uma opressão muito grande, tá bom? Existia uma opressão na classe trabalhadora, do proletariado, então eles acabavam fugindo aí, tá bom? Para o outro lado, e foi construído esse muro de Berlim. Mas as fugas ali, gente, eles tinham ordem ali de atirar nas pessoas e matar quem estava fugindo, tá? Era a ordem realmente para matar as pessoas que estavam tentando passar para o lado capitalista. Tinha essa ordem aí do lado oriental em atirar para matar as pessoas que queriam fugir. Gente, esse muro de Berlim, gente, ó, esse muro de Berlim dividiu famílias,
dividiu bairros, dividiu parques, até cemitérios foram divididos. E assim, famílias ficaram totalmente separadas e não podiam mais ter contatos. Por conta do muro de Berlim, ele mostrava aí a cortina de ferro, né, que Churchill tinha falado, que tinha descido uma cortina de ferro através dos soviéticos aí. Então, ou seja, erguido pela Alemanha Oriental, né, o muro de Berlim, República Democrática Alemã, né, como está ali, cortava bairros e até cemitérios, eu coloquei ali. A obra foi realizada para impedir a fuga de habitantes de Berlim Oriental para o lado capitalista. Então, era como acontecia aí. Então, muita gente acabava fugindo. E realmente, gente, teve muita gente que conseguiu fuga. Alguém deveria... Sei nem se tem um filme assim, viu, gente? Eu gostaria de ver um filme sobre essas fugas que aconteceram, que tiveram sucesso, né? Para ver como eles arquitetaram, como foi a aparelhagem aí dessas fugas, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Olha lá, gente. Isso aí são pessoas fugindo, tá? Entrava num prédio que estava do outro lado e pulava do outro, pulava o prédio aí para poder alcançar o lado capitalista, né? Ali tá vendo uma senhora ali passando por um túnel ali por debaixo, mas depois esse muro era com arame farpado e com sentinelas, depois passou a ser com várias torres, mais de 300 torres, depois passou a ter um muro de concreto um pouco mais embaixo, mais alto, cerca elétrica, alarmes e tudo. Praticamente quase impossível, depois tornou-se a fuga aí, além da cerca elétrica, dos arames farpados, cheio de farpas ali, um muro alto de concreto com sentinelas, muito difícil de passar, com cachorros, tá, gente? Para evitar alarmes, para evitar com que as pessoas elas acabassem passando aí para o lado capitalista, né? O que era realmente um absurdo, tá, gente? Aí tá mostrando algumas imagens aí de fugas, né? Pronto. Aqui a gente encerra, gente. Nós vamos entrar num outro assunto agora, chamado de Revolução Chinesa. Tá bom? Então, comecei mostrando a imagem aí da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, aí da Inglaterra, da França, tudo aí dividindo o território japonês aí, gente. Agora nós vamos entrar num assunto que é muito bacana também, muito legal, sobre a Revolução Chinesa. Gente, como eu disse, essa aula vai ser dividida aí em pelo menos 3 partes, tá, gente? Ou 4 partes, né? De 3 a 4 partes aí. Porque a Guerra Fria ainda tem a Revolução Chinesa para falar, né? Eu tenho para falar ainda para vocês a Revolução Cubana, tenho para falar também ainda a Guerra da Coreia, tenho que falar também a Guerra do Vietnã, então vou dividir isso em 3 ou em 4 partes. Então vamos ver a Revolução Chinesa aqui, gente, como aconteceu, a gente encerra ali aquela parte, vamos continuar ainda com a Guerra Fria, então, eu coloquei ali a divisão do território chinês, no século XIX, né, a China teve que ceder territórios aos britânicos, né, e facilidades comerciais a outras potências, como para a França, a Rússia e o Japão, né. Ainda Estados Unidos não, Estados Unidos é depois. Mas, ou seja, ali, gente, a China ela viveu durante muito tempo isolada, tá? Né? Ela viveu durante muito tempo isolada na dinastia Manchu. Ali eles viviam isolados, mas depois de um tempo, na época quando chegou o imperialismo, já não dava mais para existir o imperialismo dessas potências que eu falei para vocês aí, europeias, quando a gente coloca aí, né, a Bélgica também, a Holanda, né, a Alemanha, a França, enfim, Inglaterra, esse período de imperialismo, então o território chinês ele acabou sendo praticamente invadido. Os chineses foram obrigados a ceder espaço para essas potências ocidentais aí. Então a dinastia Manchu, que governava o país desde meados do século XVII, não conseguiram impedir que os estrangeiros dominassem a economia local. Né? Chegou a economia local, o capitalismo aí, e a revolta da população contra as autoridades, incapaz de defender a China. Essas incapacidades aí crescia a cada dia. Então, a cada dia, a gente não pode dizer que a China era tudo uma coisa maravilhosa, não. Existia castas lá na China e tudo. Então, eles viviam sob os auspícios de um soberano, de um imperador ali, e aproveitando-se aí da fragilidade e da intervenção, dessa ingerência estrangeira, a China começa a passar por períodos aí turbulentos, tá? Onde aconteceram revoltas ali na China e que enfraqueceu muito a dinastia Manchu, tá? Muito que a China manteve-se isolada do mundo ocidental durante muito tempo. Mas lembre-se, gente, lembre-se aí, assim como a Grécia ela foi um espelho para todas as civilizações ocidentais, a China ela também foi um espelho para quase todas as civilizações orientais, tá? Porque a China criou a pólvora, a China já fazia navegações antes mesmo dos portugueses, os chineses já conheciam muito aí
as suas tecnologias de navios, enfim. Então, mas depois de um tempo ela fechada ali, parou um pouquinho e as outras nações acabaram tendo a China começou a sofrer essa interferência e essa ingerência das potências europeias, principalmente europeias, né, na sua economia. Então, a China, ela abriu-se ao capital internacional porque foi obrigada a abrir. Mas enquanto ela pôde segurar, ela pôde, né? Então, veja aí, a monarquia chinesa foi deposta em 1911 e o Kuomintang, que era o partido nacionalista da China, assumiu o poder. E quem assume é Sun Yat-sen, que se tornou o presidente. Então, o dos nacionalistas assumiu o presidente Sun Yat-sen, né, tornou-se presidente. Mas logo depois, gente, dele ter se tornado presidente, a China ela se fragmentou. Aí logo depois a China começa a entrar em fragmentação e começa a existir várias províncias aí na China lideradas por militares. A China ela se fragmenta e ela entra ela deixa de ser unida, né? Acontece aí uma fragmentação. Isso já acontece na China durante muito tempo. Até na Idade Antiga, né, que eu estava ensinando para vocês, até na Idade Antiga, a gente vê aí que a China também passa por esse processo de fragmentação. Tá? As dinastias ali acabam se fragmentando. E aqui também houve uma fragmentação muito grande e a China deixa de ser unificada. Tá? Ela só vai se reunificar depois novamente. Mas foi um período curto. Tá? O século XX para a China foi bem turbulento, tá? Para os chineses aí. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui, gente. Então, ou seja, os nacionalistas recuperaram o poder na década de 1920, né? O Kuomintang, né? Eles conseguem recuperar o poder na década de 1920 com a morte de Yat-sen e a ascensão de Chiang Kai-shek. Quando Chiang Kai-shek ele entra, esse camarada aí que você está vendo, aqui a gente tem a imagem de Sun Yat-sen. Olha aí, ó, Sun Yat-sen. E aqui eu mostro para vocês a imagem de Chiang Kai-shek, né, que chegou a ser novamente o líder aí da China, né, o presidente da China. Então, a ascensão de Chiang Kai-shek, eles conseguem aí, depois de um tempo, eles vão se unir, aí os comunistas e os nacionalistas vão se unir para poder unificar novamente a China. Então, o comunismo, ele surgiu na China em 1921, com uma intensa ajuda da soviética. Veja bem, gente, ali até Mao Tse-tung ele fazia parte aí desse Partido Comunista. O Partido Comunista ele começa a surgir ali essas discussões na Universidade de Pequim, tá? E Mao Tse-tung também fazia parte desses grupos aí dos socialistas. Começa a surgir o comunismo, tá bom? Com grande ajuda dos soviéticos também, que tinha interesse ali em expandir o comunismo. Com a Revolução de 1917, gente, ali na Rússia, né, que eu já ensinei esse assunto para vocês, com a Revolução de 1917, vai existir um boom aí também, né? A gente sabe que a Revolução na Rússia ela foi feita à base de... A gente tem até uma história para contar para vocês. Deixa eu abrir esse parênteses aqui, me permita. Na época, um pouco antes da Revolução Russa, a gente sabe que Karl Marx ele respondia cartas aos seus leitores, né? Karl Marx ele respondia ali. Então, bem antes da Revolução Chinesa, uma garota russa de aproximadamente 14 ou 15 anos, ela escreve para Marx perguntando se seria possível fazer uma revolução em um país de camponeses e de analfabetos, com a maioria de camponeses e a maioria de analfabetos. Marx disse que não tinha certeza se seria possível ou não. E a Revolução na Rússia aconteceu décadas depois, em 1917. Isso foi bem antes, tá? A conversa de Marx que ele respondia ali seus leitores ali, seus jornais, e ele disse que não tinha certeza, né? Respondeu que não tinha certeza. E na China também não foi diferente. A China, gente, ela era majoritariamente rural e agrária, tá? E assim, tendo o exemplo que aconteceu na União Soviética, na Rússia, né? Em 1917, depois tornou-se União Soviética, os chineses se embalaram nessa ideia aí também. Então o comunismo ele surge na China em 1921. O PCC, Partido Comunista Chinês, tá? E Mao Tse-tung fazia parte desse grupo. Ela surge ali na Universidade de Pequim. Começa as suas primeiras como que se chama? Ideias. Começa a surgir ali. E surge ali o Partido Comunista Chinês, tá? Vamos lá, então. Beleza. Aqui tem imagem aí da época, né? Da Revolução Chinesa aí. Para vocês. Então, veja. A primeira atividade dos comunistas foi tentar organizar os trabalhadores urbanos em sindicatos, né? Durante a década de 1920, o Kuomintang, né?
e o Partido Comunista Kuomintang, que eram os nacionalistas, e o Partido Comunista Chinês, formaram uma aliança para reunificar a China, que eu já disse para vocês anteriormente que a China ela acabou se tornando várias províncias independentes ali para os militares. Então, ou seja, tanto os Kuomintangs como o PCC, Partido Comunista Chinês, eles acabam unindo-se num projeto para reunificar a China, tá? Mas Chiang Kai-shek ele vai pisar na bola, vamos ver aqui. Só que em 1927, Chiang Kai-shek, já se sentindo à vontade no governo, ele ordenou o massacre dos comunistas ali em Xangai e em outras cidades, tá? Ele ordena o massacre dos comunistas em Xangai e também em outras cidades. É aqueles que ele tinha apoiado ali para unificar a China, agora ele, sentindo-se mais à vontade no poder, ordena aí esse massacre, né? Gente, olha, eu não tenho como deixar de falar isso, tá? É um absurdo, tá, gente? Eu não consigo entender, são coisas, gente, que é difícil para mim entender. Como é que uma pessoa ela morre por pensar diferente da outra? Né? Como é que você paga com a vida simplesmente porque alguém não concorda com você, porque alguém pensa diferente de você? Isso é uma coisa que não pode... Gente, nós temos que aprender a lidar com o contraditório. O que não pode se fazer é ofender a pessoa. Ofender a pessoa, porque a pessoa é um comunista desgraçado, o que você não pode fazer isso. Né? Mas você não discorda, acho tudo errado que você pensa, pronto, acho que não concordo com nada que você diz, é um direito seu. Mas a pessoa... E aí é o problema, gente, da intolerância de pensamento. Você pode ver durante a história, eu venho ensinando para vocês há muito tempo, primeiro, eles eliminavam os pensamentos. Ou tentavam eliminar os pensamentos. Depois passaram a eliminar os que pensavam. Então, o contraditório tem que existir. O que não pode se fazer é ofender. Alguém está batendo em você? Alguém está matando você? Alguém está xingando você? Está xingando, está ofendendo? Não. Mas se pensa diferente de você ou de mim, se você discorda de mim em tudo, paciência. Eu tenho que respeitar, porque você não concorda com a minha linha de pensamento. Eu tenho que concordar com você. Eu tenho que respeitar você, mesmo que eu discorde da sua linha de pensamento. Tá bom? Não é uma coisa que essa intolerância tem que acabar. Então, você veja, a história mostra aí, gente, pra gente, que a intolerância sempre leva à morte. Desde as cruzadas, aí na China, no Brasil e tantos lugares, né, as pessoas pagam com a vida simplesmente porque discordam. Então, ou seja, aí Chiang Kai-shek ele mata o povo, os comunistas que o tinham ajudado porque pensa diferente dele. O que é um absurdo, né? É um absurdo, né? Então, ainda bem que a nossa Constituição permite a liberdade de expressão, desde que não ofenda ninguém. Tá? Então, veja, a ação dos nacionalistas desconcertou a Internacional Comunista, que ordenou a insurreição dos operários, ou seja, do cantão. Então, quando ele ordena isso, né, mais uma resistência, só que em dezembro de 1927, o Kuomintang, também os nacionalistas, esmagou com ferocidade o levante aí de cantão improvisado. Né? Então, acaba aí esmagando e eles sofrem aí derrotas aí e vai acontecer a chamada a marcha, né? Então, em 1931, aí, gente, aí onde vem, aproveitando que os chineses estavam brigando entre si, aquilo que também tinha acontecido lá na Grécia, ali na Guerra do Peloponeso, aproveitando que os chineses estavam brigando entre si, os japoneses invadiram ali a região do nordeste da Ásia, que ele deu o nome de Manchúria, né? Estado da Manchúria, né? Um país fantoche do Japão, chamado Estado da Manchúria, né? E em 1937, o Japão voltou a atacar novamente a China, ocupando a maior parte da costa oriental do país, onde eu mostro ali para vocês ali, invade o nordeste da China ali, na Manchúria. Ali o Japão acaba invadindo essa região, aproveitando-se aí do fracasso entre os chineses que estavam brigando entre si. Então, agora encontraram um inimigo comum, que eram os japoneses, tá? Acabou invadindo aí. Vamos lá, então. A longa marcha. Gente, aqui a longa marcha, aqui tá Mao Tse Tung no cavalo aí. Eita, peraí. Pronto, aqui. Aqui tá Mao Tse Tung aqui no cavalo. A gente vai falar Então, Mao Tse Tung, ele preferiu abandonar a região de Kiaxing, no sul, para se dirigir a Henan, no norte do país. Esse fato aí, gente, esse fato, que foi mais ou menos em 1934, 35, é conhecido como a Longa Marcha. Tá? Conhecida como a Longa Marcha, na qual 100 mil comunistas atravessaram 12.500 quilômetros, travando combates ferozes. Tá? Então, eles vão travando aí essa chamada Longa Marcha. Aí tem a imagem aí deles aí, a cavalo. Não sei nem se é Mao Tse Tung aqui, é o cavalo. Não sei se é. Não posso inventar para você. Mas parece com ele, com o Mao Tse Tung. Não parece, pessoal? Olha aí. Hã? Não parece? Então, aqui eu coloco o mapa aqui, né? Onde ele acaba saindo aqui, região do Kiangsi. Cadê aqui? Kiangsi, no sul, e vai partindo aí para o norte do país, né? 12.500 quilômetros aí. Eles vão partindo aí em combates ferozes
Desses 100 mil, gente, comunistas, somente 30 mil comunistas conseguiram chegar com vida, tá? Infelizmente, tá? Morreram muita gente acabando morrendo nessa marcha. Então, ele sai de uma região e acaba indo para outra região ali, tá bom? Gente, veja bem, tem muita coisa para a gente ver ainda sobre a China, tá? Mas eu vou encerrar nossa videoaula por aqui, tá bom? Porque senão outra videoaula vai ficar muito curtinha. Então, eu tenho que ter pelo menos aí de 30 a 40 minutos de aula. Então, para essa aula, como eu vou fazer em 4 partes, né, eu tenho que ter pelo menos 30 minutos de cada aula, videoaula, para poder dividir em 4. Senão, um vai ficar muito tempo e o outro vai ficar com um tempo muito curto. Então, eu procuro separar sempre dentro de um período, tá, gente? Senão, uma vai ficar muito grande e a outra muito curta. Não dá. Eu tenho que pelo menos fazer de 30 a 40 minutos. Eu estou vendo aí se eu faço as outras aí em 30 minutos de aula. Tá bom, pessoal? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por deixar eu entrar aí na sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Não perde não, que a aula vai ficar quente, tá? Um grande beijo para vocês. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Eu espero você. Tchau. Minha barriga tá roncando já.